Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, como nuvens sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, na presença do Senhor nós estamos agora. Pedimos a Ti, ó Deus Eterno, que o Senhor venha falar conosco essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Nossos corações estão preparados ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor nos alimente essa noite. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, fala, você está no melhor lugar do mundo. Esse lugar adora ao Senhor. Eu estava na igreja da paz do Senhor. Amém. Hoje é o último dia da festa das cabanas, que é a festa Eita. Glória a Deus. Amém. Depois você fala. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia em João 6.
Abriram? João 6. João 6. Acharam? Quando fica assim sou eu, né? Bem. Abaixaram? João 6. Queria ler com vocês o verso de número 34. De João 6. Diz assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Pula para o verso 49, que diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50 diz: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele dia marcou a história tanto no passado quanto no futuro. O que vinha tinha que culminar naquele dia, tinha que chegar naquele dia, e daquele dia à frente ia ser outra história. Aquele dia marcou a história da humanidade inteira, a história do mundo. Pensa que até o calendário começa em Jesus. O nascimento de Jesus, o ano 1, e veio até nós hoje. Pensa que a palavra que o Senhor Jesus proferiu ao longo de sua vida, dos seus 33 anos de vida, pense que as palavras que ele proferiu, elas salvam, curam, libertam, edificam até hoje. Pensa que é uma palavra tão eterna, ela é uma palavra tão forte, que não se esquece, não se perde. O mesmo capítulo que fala que Jesus salvou as nossas vidas naquela cruz, salvava pessoas em 1600, salvava pessoas em 1200, salvava pessoas na época da Igreja dos Apóstolos, salvavam pessoas que viveram nos anos 300 depois de Jesus. Salvarão pessoas em 2020, se lá nós estivermos, se nós chegarmos até lá, se o Senhor não voltar.
salvará pessoas em 2030, se Jesus não voltar. É uma palavra tão poderosa, Aleluia. que ela continua salvando, continua curando. Isaías viveu 600 anos antes de Jesus nascer. Isaías viu o Calvário, Isaías viu a cruz. Isaías não via só um homem pendurado na cruz, ele viu o motivo daquele homem estar naquela cruz. Então ele diz assim, no verso 4 de 53, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e dores. Aleluia. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que me traz a paz, essa parte é muito complicada, porque tem muita gente que não entende. O castigo era meu. Eu tinha que ser castigado. Eu tinha que ser açoitado. Eu tinha que ser cortado. Ou em outras palavras, eu tinha que ser crucificado. Mas não, eu vivo em paz. Porque ele foi. Porque ele que foi. O pastor falou hoje de manhã que não tem maior amor do que esse, do que aquele que se entrega. Não existe maior amor do que esse. E no final ele termina dizendo: e pelas suas feridas, os rasgos, as brechas, o sangue escorrido, por aqueles buracos no corpo, para mim não ficar doente, para mim ser sarado. A festa das cabanas, pastor, há 2 anos atrás, eu tive que pregar porque eu trouxe o pastor Samuel, e não esse Samuel, mas o Samuel Moisés do Voz da Verdade, para louvar aqui na igreja, e ele tinha incumbência de pregar. Porém, tinha alguns pastores aqui, eu acho que isso ficou uma cena, e ele olhou para mim e falou assim: pastor, é você que vai pregar, né? Aí eu falei para ele: tá bom. Não posso ter medo, vergonha de falar daquele que se entregou por mim. E eu vim, preguei rapidamente, me lembro como se fosse agora o que eu tinha falado. Eu estou na maior aventura da minha vida. É emocionante estar na presença de Deus. É bom. Existem perigos? Existe, irmão, existe perigo. A Bíblia fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Mas todos os dias a gente comprova um Deus que é presente. Quando eu e a Simone estavam vendo a Lana dançar aqui, só Deus sabe o que nós passamos com ela quando ela era pequena. E hoje ver ela mostra que o pão vivo que desce do céu é de verdade. A Camila mostra que o pão vivo que desce do céu é de verdade. Quando a gente percebe o que a gente passou para chegar até aqui, irmão, e testemunhar, e poder testemunhar o que Jesus diz aqui no verso de número 50, diz assim: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quando a gente come o pão vivo, a gente está comendo, disse o Senhor, da carne dele. E o que é carne dele? Olha, eu podia levar para a ceia, eu podia falar, mas eu vou falar o que ele pôs no meu coração. Pão vivo que desce do céu. A partícula da carne de Deus que ele nos dá. É a palavra dele. E a palavra dele, ela vem para enche o meu coração. Me completou a minha vida, da minha mulher, no nosso casamento, os meus filhos, o casamento dos meus filhos, os meus netos. Hoje eu tenho mais filhos do que eu tive, eu e a Simone. Meus filhos hoje passam de 10, 12 aí. E a gente vai angariando cada vez mais, e a gente vai vendo eles vindo, e a gente vai vendo o quanto o pão vivo consegue alimentá-los. O quanto florescer diante do Senhor é importante para mim, pastor, pastora, ver que o alimento a qual vocês receberam, não, claro que era nós que estávamos aqui, mas recebeu direto de Deus, porque o pão vivo desce do céu. O pão vivo não brota no homem, ele desce do céu. Mas eu não vim aqui para falar isso, eu vim aqui para falar outra coisa. Depois que eu entendo que é o pão vivo que desce do céu, eu quero remeter vocês a quando Jesus, um pouco antes disso, quando ele multiplicou os pães lá. Todos os pastores, pastor Samuel, todos os pastores que passaram aqui, acho que só o bispo Clemair ou mais um, que não citou a parte onde Jesus multiplica os pães. E é tido, aquelas pessoas vão atrás de Jesus porque elas querem a multiplicação de novo dos pães. A gente sabe que é assim, né? Mas eu não gosto, eu não quero falar sobre isso, eu acho que essa parte mostra como o ser humano quer coisas sem ter condições para isso. Ele quer pão, ele quer moleza, facilidade. Mas eu não gosto de falar disso porque eu gosto de mostrar que o ser humano é capaz e não incapaz. Então eu prefiro nesse texto da multiplicação dos pães pegar o que Jesus falou para os discípulos dele. Vocês comeram, não comeram? Comeram. Vocês não estão andando alimentados? Andando. Agora dá a eles de comer. Agora é você que vai lá. Agora é você que vai transmitir o pão vivo que desce do céu. Pastor, mas eu não sei o que falar. Os discípulos falaram a mesma coisa, mas nós vamos dar o que para eles? Tem 5.000 pessoas aí. Nós vamos dar o que para eles? Jesus falou assim: o que vocês têm? Nós temos 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Aí ele levanta aos céus, abençoa e fala: pode entregar. Abençoar para Jesus é tão natural. Faz parte dele. É tão natural. É tão natural. Faz parte dele. Ele é isso. Vai lá. E eu fico imaginando, fiz aqui outro dia, pastor, você imagina, tinha 5 pães, penso que eles cortaram em 2 o pão. Aí deu Pedro e Tiago. Aí cortaram o pão de novo, João e Mateus. Foram dando para os discípulos lá, fico imaginando. Aí sobrou os peixes, dividiram os peixes, deram para mais 2 discípulos.
E eles pegavam a lasquinha do pão, porque a Bíblia fala, né, que a gente divide as coisas. E lascava o pão, dava para um, lascava o pão, dava para outro, lascava o pão, dava para outro, lascava o pão, e ia dando. E eles iam colocando, olha, então um pedacinho, então um pedacinho, então um pedacinho. E como eram 12 discípulos, eles começaram a distribuir. Depois eles voltavam de novo lá no primeiro que eles tinham dado e lascavam mais um pedaço. Toma mais um pedaço, toma mais um pedaço. E ia de novo. Depois eles iam, voltavam de novo e toma mais. Na terceira, quarta vez a pessoa olhava e falava, mas eu não quero mais. O que eu faço com esse pedaço? Eu vou jogar naquele cesto ali. E vai, ó, toma mais um pedaço, mas eu não quero mais, deixa eu pôr ali. Os discípulos ajuntaram 12 cestos cheios. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é abençoador. Ele não tem problemas em abençoar. Ele não tem dificuldade em abençoar. Ele não tem o que impeça de abençoar. Por isso que Josué fala aquela célebre palavra, eu não sei vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então eu posso dizer hoje aqui que eu e minha casa servimos ao Senhor. Só conseguimos chegar até aqui porque recebemos um alimento que nos sustentava. Eu não vou abrir a Bíblia com vocês, porque o meu tempo ele é mais curto hoje. E eu quero chamar ainda o pastor aqui, para o pastor cantar uma canção de autoria dele. Ele vai cantar uma canção de autoria dele. E é boa. Não é boa? É boa. É ótimo. Por isso que é emocionante estar na presença de Deus. Saber o que o médico falou que a Lana tinha que tomar remédio para o resto da vida dela, e hoje ela não toma nenhum comprimido sequer. Saber que minha filha Camila nasceu quase que não conseguiu, mas ela está aí hoje. Saber que a luta foi difícil, mas eu tinha um amigo do meu lado. Além de Jesus Cristo, eu tinha o meu filho. Além de meu filho, eu tive outros tantos que me socorreram, como o pastor Ricardo, a pastora Gisele. Depois veio uma molecada, irmão, que me deu uma dor de cabeça tremenda, mas eles me traziam uma alegria. O Léo, a Andréia, Clóvis. Sarinha antes, né, Sarinha? Sarinha antes. E hoje tantos outros que estão aqui, hoje tantos outros que estão em Mogi das Cruzes. Tudo porque o pão vivo desceu do céu e continua alimentando. Só que nós não somos egoístas, né, pastor? A gente recebe e dá. Então, do pão que eu como, é o pão que eu te sirvo. O pão que eu como, é o pão que eu dou para você. É o pão que eu lhe sirvo. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Só que Ele quer que a gente faça algo. Ele quer que a gente passe o pão vivo adiante. Lembra do Elias? Ele pede a morte, cansado, estressado, quase à beira de um colapso emocional. Ele pede a morte. Não quero mais viver. Ele está tão em colapso que ele deita e desmaia, morre. Ele dorme profundamente, a Bíblia diz. Tamanho era o cansaço que tinha sobre ele. Elias estava angustiado com medo. Mas a Bíblia diz que um anjo aparece e cutuca ele assim. Elias, acorda.
Come esse pão aqui. E ele come o pão, mas ele ainda não... Ele deita de novo e dorme de novo. Ele dorme mais um pouco. E o anjo cutuca ele de novo. Fala: Elias, come aqui esse pão, que tua viagem é longa. Você pediu para morrer, mas você não vai morrer, você vai adiante. E ele come, a Bíblia diz que com a força daquele pão, ele caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias com a força de um pão. Ó, mas não era qualquer pão. Era um pão que alimentava não o corpo, mas alimentava o espírito, a alma, alimentava o que nós somos de verdade, porque nós não somos esse corpo, nós somos esse espírito que está aqui dentro. E a carne um dia finda. A casa a qual Deus nos alugou, um dia vai vencer o contrato. Vai acabar. Mas o espírito é eterno. Por isso Jesus falou assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. É muito proveitoso servir a Jesus. Eu não sei como tem gente que não consegue manter-se na presença do Senhor, manter-se na igreja. Uma semana que nós tivemos aqui, olha, irmão, foi seguramente a melhor festa das cabanas que nós fizemos até hoje. Seguramente, assim, ó, foi a melhor. Fizemos tudo para honrar aquele que um dia fez tudo para nos salvar. Porque aqui ninguém recebe a honra, irmão. Nem eu, nem os obreiros, nem a pastora, nem o Vitor, nem o pastor, ninguém. Porque a única honra que nós temos, irmão, é que nós temos marcado em nós o nome daquele que morreu e se entregou por nós. Esse sim. Esse é o que eu carrego. Isso é o que eu carrego. E aprendi a dividir o pão que eu recebo. E eu queria que você aprendesse a dividir o pão que você recebe. Eu queria que você visse um angustiado e lembrasse da vez que você ficou angustiado. Só que quando você ficou angustiado, Jesus foi lá em você. Quando você ficou triste, Jesus estava lá com você. Quando você estava doente, Jesus estava pronto para te sarar. E quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que ter a mesma vontade de fazer por ele o que Jesus fez por mim. Esse é um pão que não come e acaba. Ele é um pão vivo. Vivo. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você divide, mais o seu pedaço fica maior. Quanto mais você entrega, mais você tem. Esses são os princípios de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu não recebo amor. E eu sempre pergunto: mas você dá amor? Você planta o amor? Pastor, eu queria ter uma comunhão com o Senhor. Você planta para ter uma comunhão com o Senhor?
Você semeia essa seara? Quando tem culto na igreja, você tem vontade de vir para a igreja? Quando tem que orar, você tem vontade de orar? Quando tem que jejuar, você jejua, você quebra a carne, você fala, não, eu vou fazer um período de oração e buscar a presença do Senhor. Você faz, você tem alegria com isso? Que o alimento que você recebe dá para você andar 40 dias e 40 noites sem se cansar. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Vou terminar agora e vou passar para você, tá? Dê a eles de comer. Dê você a ele de comer. A Bíblia fala assim, que Jesus disse, vocês me chamam de bom mestre e eu sou mesmo. Eu sou bom mestre. E quando precisou pagar um imposto, ele chamou o Pedro e falou assim, vai lá, pesca um peixe. Abre a boca dele e vai ter lá uma moeda. Você volta aqui e paga por mim, por ti. Estou na frente do meu professor, tá? Pastor, se Jesus quisesse aquela moeda, ele precisava mandar o Pedro ir lá buscar? Não, ela viria. Mas ele quis ensinar para ele, vai lá. Por isso, quando você sente o vai lá, fala com ele, fala com ela, divide o que você sabe. Divide o teu pão, divide o teu testemunho, divide aquilo que você tem. Quando você ouve essa voz, é Ele que está falando. Vai lá, pesca por mim e por ti, tira o peixe por mim e por ti. Toda a honra e a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E tudo que o pastor falou é muito importante para a gente, porque nós tivemos 5 dias de festa e aqui passou muita gente. A gente que está aqui em cima, dá para a gente ver tudo que acontece. Então você vê gente adorando a Deus de uma tal forma assim que você fala, nossa, eu quero isso para mim. Você vê gente chorando, gente que entra na igreja com um sorriso de orelha a orelha. Dá para ver tudo aqui de cima. E essa semana passou muita gente aqui. Tivemos o pastor Lucas de Araçatuba, tivemos o pastor Tony de Campinas, o pastor Ricardo, aqui de Serra Negra, mas da Igreja de Socorro, o pastor Odair, que é de São Bernardo do Campo, o bispo Clemair, o pastor Samuel, bispo Clemair, que é de Ribeirão das Neves, pastor Samuel, que é de Linhares, do Espírito Santo, hoje o pastor Kleber. E antes, quando a gente começou a nossa igreja, minha, do pastor Ricardo, Sara, a Andréia, a Landinha, a dona Elza, a nossa igreja, a gente só tinha isso daqui, ó, essas 5 cadeiras, que era a minha sogra, eu, a Lana e o Moisés. E por a gente, o Messias e você, aqui em cima. Mas sentadinhos, era só aqui, ó, 4 pessoas. E como o pastor falou, da gente receber o pão e multiplicar até um pedacinho,
Olha quanto pedacinho de pão que foi multiplicado. De uma fileira de cadeira, daqui do pastor Samuel até ali, a Isabeli, são 8 fileiras. Do pastor Ricardo até o Riquelme lá no fundo, são 8 fileiras. E tem pessoas em pé. E isso tudo foi o pão que Jesus usou o pastor Kleber, usou o Messias, me usou a minha sogra, usou a Lana, usou o Moisés, usou todos nós para multiplicar tudo isso daqui. E a festa das cabanas é a festa da nossa igreja. E a gente pensava que era só Yohanan, Voz da Verdade e Ágios. E olha quantas igrejas se passaram por aqui. Muitas igrejas se passaram por aqui. E tudo que foi feito essa semana foi feito com muito esforço. Teve dias que foram duros para a gente, porque eu sei que cada um de vocês, as pessoas que vieram todos os dias, deixaram seus compromissos, que tem gente que, no caso de 3 pessoas aqui, que eu não vou citar os nomes, faltaram na faculdade. Semana de prova, de revisão, para fazer prova, eles faltaram. Tem gente que não foi jogar bola, tem gente que não foi treinar na academia. Tudo para estar aqui, para se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Então, agradeço a presença de todos vocês. Muitas pessoas passaram por aqui, tem pessoas que passaram por aqui, que vão ficar, que também não quero falar o nome, mas a família da terceira fileira ali, que vai continuar na nossa igreja, em nome de Jesus. E só quero agradecer de vocês ter se disponibilizado, de ter sido... Como que você fala? Não sei. Não disposição. Disposição. Disponível e disposto. Disponível e disposto. Todos vocês. Eu nunca vi a igreja tão linda, tão maravilhosa, cheio de adoradores, como teve essa semana. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, de cada pessoa. Não vou falar o nome de ninguém, mas de todo mundo que meu olho está passando aqui. Todo mundo. Vocês vão ser muito abençoados, vão continuar sendo muito abençoados por Deus. E pode ter certeza que se vocês continuarem se alimentando desse pão vivo que desceu do céu, vocês nunca mais vão ter fome. Agradeço também a igreja de Mogi das Cruzes, que vieram aqui também. Agradeço muito. Umas pessoas também que vieram de São Bernardo do Campo. Uma irmã que veio de Santos também. Agradeço a presença deles, em nome de Jesus. Amém?